Bom dia, tia. Bom dia. Cadê meu mãe? Hoje nós vamos fazer a correção de história, não é isso? Todos peguem o livrinho de história, por favor. Tá todo mundo com seu livrinho em mãos? Hein, gente? Vamos lá, todo mundo com o livrinho de história. Lá na página 82, nós iremos fazer a correção do conteúdo dos povos indígenas brasileiros, não é isso? Só que antes da tia iniciar a correção, a tia trouxe um texto para a gente refletir um pouquinho. Tá bom, gente? Ok? Então vamos ouvir. Depois que a tia lê o texto, a gente comenta um pouquinho sobre ele, tá bom? E vamos, desse texto, tirar um ensinamento para a nossa vida, tá bom? O título do texto é O Melhor Presente. Quem que não gosta de receber presente? Todo mundo gosta, né? Mas esse texto, ele vai falar de um presente muito especial, ok? Um presente muito especial que não custa dinheiro, ok? Então, vamos lá conhecer esse texto. Fiquem atentos para vocês aprenderem. O melhor presente. Conta uma lenda antiga que todas as criaturas recém-criadas decidiram oferecer a Deus o que de mais belo encontrassem. Os esquilos levaram-lhe nozes e avelãs. Os coelhos, cenouras e raízes doces. As ovelhas, lã macia e quente. As vacas, leite rico em gordura. Milhares de anjos colocaram-se em círculo cantando uma música celestial. E o ser humano, que esperava pela sua vez, estava preocupado. Dizia para si mesmo: que poderei eu oferecer? As flores têm o perfume, as abelhas, o mel, e até os elefantes se ofereceram para dar uma ducha a Deus com suas trombas, para o refrescarem. Colocando no último lugar da fila, o ser humano continuava a pensar enquanto todas as criaturas desfilavam diante de Deus e depositavam suas oferendas. Quando restavam só duas criaturas à frente dele, o caracol e a tartaruga, o ser humano entrou em pânico. Ainda não sabia o que oferecer a Deus. Quando chegou a sua vez, ele fez o que nenhum animal não tinha ousado fazer. Correu em direção a Deus, saltou sobre os seus joelhos, abraçou-o e disse-lhe: amo-te. O rosto de Deus se iluminou e toda a criação compreendeu que o ser humano tinha oferecido a Deus o presente mais belo. A geografia ou a história? História, meu amor, história. Certo. O rosto de Deus se iluminou e toda a criação compreendeu que o ser humano tinha oferecido a Deus o presente mais belo. E todas as criaturas ao redor de Deus entoaram um cântico de alegria. Ok? Entenderam o texto? Qual foi o presente mais belo que o ser humano doou para Deus? Hein, Um abraço. gente? Um abraço e o que mais? Um abraço. Correu em direção a Deus, soltou sobre seu joelho, abraçou-o e disse-lhe: amo-te. O abraço e o amor. Foi então o amor
É um sentimento, né? É um sentimento que nós podemos dar como presente, como esse ser humano, né? Esse homem não tinha nada para doar para Deus. Todos os outros animais foram lá e doaram algo para Deus, ofereceram. E ele, totalmente apavorado, porque não tinha, né? Então ele doou o que existe de mais belo, o amor, né? É o que nós devemos fazer, amar o nosso próximo, não é, gente? Por quê? Porque quando, além de ser um dos principais mandamentos de Deus, amar o nosso próximo, né? Quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos amando a Deus. Porque Deus, ele está presente em cada um de nós, né? E nós devemos amar o nosso próximo, como a si mesmo. Não é verdade? Alguém quer comentar do texto? Ninguém? Não gostaram do texto? Hein, galerinha? Tá Eu todo mundo. gostei, tia. Tô? Texto muito Eu bonito. gostei muito, tia. Muito bem. Então, que vocês fiquem na cabecinha de vocês, né? Sobre esse sentimento tão sincero e verdadeiro que nós devemos ter para com o nosso próximo. Ok? Então, vamos lá para a nossa correção. Vamos iniciar a nossa linda correção de hoje. Tem gente entrando ainda, não é verdade? Gente que perdeu o início da aula, mas vamos dar continuidade. A gente vai fazer a correção, iniciando na página 82. É isso, gente? Conteúdos que fala sobre os povos indígenas, não é? Onde a gente aprendeu alguma coisa sobre esses povos, aprendemos que esses povos já viviam aqui no nosso território antes dos portugueses chegarem, ou seja, foram os primeiros habitantes, né, do Brasil. Aprendemos que o Brasil deveria ser originalmente desses povos, né, porque antes de chegar esses portugueses, eram eles que viviam aqui nesse território, né. Aprendemos também que a forma como eles viviam, né, como, em grandes grupos, né, tinham os seus líderes, ou seja, tinha a sua organização, né, o pajé, que era o sacerdote, né, e curador da tribo, tinha o cacique, que era o chefe, né, que orientava, e a gente faz a correção desse conteúdo, ok? Então, vamos lá. Primeira questão. Você acha que os povos indígenas aceitaram de maneira pacífica as imposições dos portugueses logo quando estes chegaram à colônia? Por quê? Então, nós aprendemos isso aí também, que os portugueses, quando eles chegaram aqui, no território brasileiro, eles impuseram várias coisas aos povos indígenas. Foi? Eles colocaram os povos indígenas para trabalhar, escravizaram os povos indígenas. Eles, digamos assim, que eles roubaram, né, a sua cultura. Por quê? Porque eles não queriam que que os indígenas continuassem com a sua cultura, e sim a deles. Diga, meu amor. Então, quem fez essa resposta? Você acha que os povos indígenas aceitaram? Posso dizer, tia? Pode, meu amor, leia. Não, porque suas culturas eram muito diferentes. Mais alguém? Tia, Não. Diga, meu amor. eu botei a mesma da Alice. Tá certo. Ok. Oi, tia, posso ler a minha resposta? Pode, amor. Pode ler, minha linda. Não, eles se estranharam muito porque suas culturas eram muito
Muito diferente. Muito bem. Mais alguém? Então, gente, eles não aceitaram, né? Eles não aceitaram essas imposições que os portugueses impuseram Posso ler? Mostra. sobre eles. Pode, meu amor, pode ler, sim. Não, porque as suas culturas eram muito diferentes. Muito bem. Eles não aceitaram. Corretíssimo. Cada um tinha sua cultura. Oi? Eu também quero ler a minha resposta. Pode ler, pode ler. Não, porque eles já tinham seus costumes. Muito bem. Eles já tinham seus costumes, eles não aceitaram. Não de maneira pacífica, né? Quando eles dizem não de maneira pacífica, é porque eles chegaram a ponto de lutarem, né? De acontecer atritos. Porque os portugueses queriam, porque queriam, fazer com que eles deixassem os seus costumes, as suas crenças e vivessem as suas, passassem a aceitar as suas, e eles não aceitaram, ok? Corretíssimo. Questão 2. Leia as dicas e escreva a resposta a cada uma das perguntas a seguir. A. Qual foi a primeira nação ou cultura que chegou ao Brasil e estabeleceu contato com os seus primeiros habitantes? Portugueses. Os portugueses. Os portugueses. Bem, excelente, os portugueses, né? Exatamente, foram os portugueses os primeiros povos a chegarem aqui no território brasileiro. Mas quando eles chegaram aqui no território brasileiro, quem era que já estava aqui? Os indígenas, não é? Exatamente. Os E indígenas. esses povos já tinham os seus costumes. Na A2 coloca os brancos. Foi os portugueses. Coloca portugueses entre aspas, pode deixar os brancos, ok? Só coloca portugueses na frente. Então, gente, como a tia estava explicando para vocês, os portugueses foram os primeiros povos, né? Ela pergunta qual foi o primeiro povo, a primeira nação, né? A nação europeia, os povos portugueses. Foram eles que foram os primeiros que chegaram aqui no Brasil e estabeleceram primeiros contatos com povos indígenas. Diga, meu amor. Os portugueses pegaram só uma parte pequena do Nordeste com colônia e fizeram um tratado com a Espanha para poder ela pegar toda a outra parte. Exatamente isso que a gente viu esse tratado aí lá nas capitanias hereditárias, né? Foi isso? Ok? Então vamos prosseguir. B. Em que ano os portugueses chegaram ao Brasil? 1500. Em 1500. 1500. No ano de 1500. Muito bem. Quem habitava o Brasil quando os portugueses chegaram? Os indígenas. Os indígenas. Né? Muito bem. Questão. Opção D. Quem escreveu a carta sobre o Brasil ao rei de Portugal? Pero Vaz de Caminha. Muito bem. Então, Pero Vaz de Caminha era o escrivão que vinha na esquadra de Cabral, né? E esse escrivão tinha o objetivo de escrever tudo o que acontecia e mandar para o rei de Portugal, né? Dom Manuel, não é isso? Muito bem. Então, o nome do escrivão que vinha na esquadra de Cabral, que escreveu a carta, né, para o rei de Portugal, foi Pero Vaz de Caminha. Muito bem. Opção E. Qual era a função de Pero Vaz de Caminha na expedição dos primeiros portugueses que chegaram ao Brasil? Escrever. Tia, eu coloquei, Oi? era escrivão da expedição. Muito bem, tá corretíssimo. Então, a tia já tinha falado anteriormente, né, antes dessa pergunta.
a função de Pero Vaz de Caminha era escrever tudo que acontecia e mandar para o rei ficar a par de todos os acontecimentos, ok? F. Além do escrivão Pero Vaz de Caminha, quem mais escreveu relatos sobre os indígenas? Os judeus. Os jesuítas. Os padres jesuítas. Ok? Muito bem. Os padres jesuítas também fizeram relatos, porque os padres jesuítas, eles tiveram um contato mais próximo, né? Eles tinham a função, eles vieram com o objetivo de catequizar esse povo. Olha aí uma forma de fazer com que... Diga. Eu entrei atrasada por causa da internet, que tá travando muito. Eu sei, meu amor, a internet está dando problema desde ontem, ok? Nós estamos aqui na página 83, tá bom? De história. Então, gente, como a tia estava dizendo, os padres jesuítas, eles também escreveram alguma coisa sobre esses povos para o rei de Portugal. Por quê? Porque os padres jesuítas, eles tiveram um contato mais próximo com os indígenas. Porque os padres, eles vieram, né, na Esquadra de Cabral, com o objetivo de catequizar esses povos. E quando o rei de Portugal envia esses padres para catequizar esses povos, então, ele é uma maneira de fazer com que esses povos comecem a viver da forma dos portugueses, né? Deixem as suas culturas de lado, as suas crenças, e passem a viver da forma que o rei quer. Não é verdade? Ok? Muito bem. Então, os padres jesuítas também escreveram relatos. Ok? G. Opção G. O que era muito diferente entre portugueses e indígenas? As culturas. Culturas. Cultura. A forma de viver, a forma de se vestir, de se alimentar, tudo isso faz parte da cultura, né? Então, tudo isso era diferente entre esses povos, né? Lembra que a tia relatou outro dia que um dos relatos que Pero Vaz de Caminhas faz na carta ao rei de Portugal é que o primeiro contato que eles têm com eles, né, logo na chegada deles, o primeiro contato é um contato de estranheza, de muita estranheza, tanto para os indígenas quanto para os portugueses. Por quê? Porque os portugueses se depararam com aqueles povos tudo nus, né? Tudo viviam nu, sem vergonha nenhuma, tudo tranquilos, normal para eles. Para os portugueses, isso já não era normal. Da mesma forma foi para os indígenas. Os indígenas estranharam muito quando viram aqueles povos tudo coberto, tudo cheio de roupas. As roupas dos portugueses, tudo era roupa muito fechada, de manga comprida, os vestidos muito longos, rodado. Então, foi uma estranheza grande para os indígenas, né? Então, isso foi um relato que Pero Vaz de Caminha faz na carta ao rei de Portugal, não é isso? Então, aí a gente vê aqui essa diferença, né, entre os portugueses e indígenas. Quando você bota a cultura, está corretíssimo. É na cultura a maior diferença deles, ok? H. Tia, Diga, amor. na G eu coloquei foi as roupas, tá errado? Não está errado, porque a forma de se vestir é uma cultura, né? Porque a cultura, ela envolve toda a forma de viver dos indígenas, né? De um povo. Envolve tudo. Você só coloca entre aspas cultura, tá bom? Mas não precisa pagar. Então, H. Opção H. Qual é o nome da moradia dos indígenas? Como era que se chamava a casa deles? Ocas. Muito bem, as ocas. Ok? Vamos para a questão 3. Né? Marque apenas as alternativas que indicam costumes dos povos indígenas dos tempos do contato com os europeus. Então, os corpos, eles tinham esses costumes? Sim. Marca essa opção, ok?
Usar armas de fogo? Não. Eles não usavam arma de fogo, não marca. Viviam em ocas? Sim. Viviam em ocas, marca. Fazer grandes navegações? Ele fazia grandes navegações, os povos indígenas? Não. Então, não marca. Então, as opções marcadas são pintar os corpos e viver em ocas, né? Isso eram costumes, né, dos povos indígenas. Questão 4. Marque as alternativas corretas. O pajé é um sacerdote? Marca. O pajé era um, né? Muito bem. O pajé é o escudeiro do cacique? Não. De jeito nenhum. Não marca. Os indígenas pintavam o corpo com anilina? Não marca. Eles não pintavam com esse produto anilina. Eles pintavam com tinta extraídas de madeiras, principalmente do urucu. Lembra? A madeira urucu, que ela é uma cimentinha, né? É uma cimentinha dentro de um formato de umas caixinhas, cheia de cimentinhas vermelhas, né? Que eles trituravam e saía uma coloração vermelha, né? Planta essa que ainda, até hoje, a gente ainda utiliza, né? Ela, por quê? Porque dessa madeira, dessa árvore urucu, desse vegetal, que se produz um condimento, né? Que a gente usa na culinária, que é o colorau, ok? Todo mundo conhece o colorau, né? Então, e sabe como é vermelho, né? Então, era daquela madeira, aquele vegetal que eles retiravam a tinta para pintar o seu corpo, ok? Os jesuítas escreveram relatos sobre os indígenas brasileiros. Lembra lá na questão anterior que a tia explicou que os jesuítas também escreveram relatos ao rei de Portugal sobre esses povos, ok? Então, marca. Então, é o primeiro quadrinho que fala que o pajé é um sacerdote e o último quadrinho que diz que os jesuítas escreveram relatos sobre os povos indígenas, ok? Primeiro e último quadrinho. Vamos para a página 84. Ok, galera? Complete os espaços com as informações abaixo. A. Várias aldeias indígenas em conjunto. É o que, gente? Tribo, né? Muito bem. Várias aldeias juntas formam um conjunto, forma a tribo, né? B. Planta cuja semente era utilizada pelos indígenas para pintar o corpo. Urucum. Urucu. A tia acabou de explicar para vocês, não foi? Muito bem. C. O curandeiro da tribo. Quem era? É o pajé. Pajé. Muito bem. E o líder que orientava a tribo? Cacique. Cacique, muito bem. O povo sabido e inteligente. Por isso que a tia ama essa galerinha. Muito bem. Questão 6. Complete as frases abaixo corretamente. Alguns indígenas moram em casas chamadas Ocas. Tudo bem. B. As ocas reunidas formam a Aldeia. Muito bem. C. Muitas famílias indígenas reunidas formam uma Tribo. Isso, muito bem. Olha aí a aprendizado desse conteúdo aqui, né? Os indígenas, acabamos de aprender aqui que os indígenas, eles viviam... A resposta a da 5. Como é, amor? A resposta vai na da 5, que aparece várias aldeias indígenas em conjunto, tribo. Tá na da 5.
Exatamente. A ADA 5 está falando também sobre esse conjunto de ocas, né? Que nós chamamos de, aliás, o conjunto de aldeias que nós chamamos de tribo, não é isso? Muito bem. A gente, como a tia estava explicando para vocês, a gente acaba de ver aqui que as ocas reunidas formam as aldeias, né? E as aldeias formam as tribos, não é isso? E também sabemos que esses povos que moram, esses indígenas que viviam em ocas, que essas ocas, né, elas abrigavam não só uma família, e sim várias, né? Questão 7. Pesquise e escreva o significado das palavras indígenas abaixo. A primeira, tacape, era o quê? Arma indígena de ataque. Era uma arma, né? Muito bem, uma arma Arma indígena de ataque. de ataque, muito bem. Tia, Excelente. eu coloquei arma indígena de ataque. Tá certo, Gordura. correto isso, ok? Era realmente uma arma, né? O tacape era uma arma que ele usava para se defender, né? Os Mas animais. como era o formato de um tacape? Hein? Como era o formato de um tacape? O formato do tacape é mais ou menos parecido com a flecha, não tem aquela parte que você bota no arco? Uhum. Mais ou menos daquele formato. Ah, entendi. Pronto. A próxima, cocar. O que era o cocar? Era um Tia, enfeite. eu coloquei adorno usado por muitas tribos indígenas. Muito bem. Então, era um enfeite, um adorno, né? Feito de penas que eles colocavam assim na cabeça, era usado na cabeça. Lembra que há muitas vezes nas nossas comemorações no colégio, sobre o índio, era feito aquele cocazinho que colocava na cabeça? Muito bem. Então, isso, Clarice, muito bem. Então, é um adorno, né? Enfeitado com penas, ok? Oca, era o quê? Construção de madeira. Poesia dos índios. Pode ser penacho. Hein? Pode ser penacho. Não entendi. Tá falhando. Penacho, diga. Penacho. Penaço, meu amor, muito bem. Era um adorno com efeito de penaços, né? Os penaços que colocava lá na cabeça. Muito bem, isso mesmo. Eu coloquei ornamento de pena. Pronto. E o maracá? O que era o maracá? Chocalho indígena. Um instrumento, né? Um instrumento musical, um chocalhozinho. Ok? Diga, Eu amor. coloquei no maracá chocalho usado nas cerimônias religiosas e guerreiras. Muito bem. Questão 8. Pense e escreva abaixo quais são as formas de diversão que uma criança indígena que mora em uma aldeia pode ter. Tia. Oi, amor. Eu botei assim. Passar o dia no rio, brincando de arco e flecha dentro da mata. Muito bem. Então, algumas sugestões. Eu coloquei ir no rio. Exatamente. Subir em árvores, nadar nos rios, ouvir as histórias dos mais velhos, contavam. Eles tinham essa tradição, né, de contar histórias para os curumins, porque eles eram chamadas, as crianças indígenas eram chamadas de curumins, não é isso? Gente, o nosso tempo se esgotou. Oi, amor. Minha resposta, tia? Bem rapidinho, que nosso tempo já se esgotou, tá bom? Tá. Pode ler. Cabo de guerra, peteca, arco e flecha, jogo da onça e corrida do saci. Ok, muito bem. Sara?
Kelly, é sua? Quero. Bom, rapidinho. Eles brincam no rio e brincam de arco e flecha dentro dos matos e etc. Muito bem, Sara. Ok, ótimo. Gente, então a gente termina, né? A tia vai deixar a atividade no caderno, ok? Lá no Google Sala de Aula, vocês passam para o caderno. Bom final de semana, ok? Beijos e até a próxima semana, tá bom? Tchau, tia.